Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Vida 360 e hoje mais uma série de esportes para vocês. Nós vamos falar sobre atletismo, provas de pista. Sabe o que é? Não? Vem que a gente te conta. Bora lá, Pipo? Bora! Vamos lá. Então, cara, o que é atletismo? O que são as provas de pista? Da onde vem isso? É uma derivação das Olimpíadas? É recente? Conta pra gente o que é isso daí. Bom, vamos lá. O atletismo, todas as provas que consistem, né? O atletismo, eles partem das atividades básicas do homem de correr, saltar e arremessar ou lançar. A única coisa é que foram feitas divisões aí nesse meio e a gente vai falar um pouquinho disso e também vamos dividir em episódios, né? Para não deixar tudo de uma vez só. Então a gente vai começar com provas de pista, basicamente as provas de corrida. Existem provas na rua também que a gente vai falar. Depois a gente vai para as provas de salto, num outro episódio. E no último, arremesso e lançamento. E aí, se a gente achar que a coisa está fluindo, a gente lança mais um bônus aí, né? Tem uma poeirinha aí para deixar para galera. Exatamente. Né? Legal. Então, da onde vem isso aí? Como é que começou o atletismo? A gente já comentou um pouquinho falando da corrida e vem mais ou menos da mesma época, né? Então, alguns mil anos já. Mas aí como modalidade, como esporte, como competição, isso data de um pouco mais de 2000 anos antes de Cristo. E aí, mas o campeonato mundial de atletismo... Porque o atletismo é uma modalidade, certo? Mas existe um campeonato mundial desta modalidade. Isso, na verdade ele é um conglomerado de esportes, né? Um conglomerado de esportes. E esse campeonato mundial, sim, é um pouco mais... Ele é recente. Mais recente, porque como um campeonato isolado para essa modalidade. Porque ele foi a base das Olimpíadas. E aí quando a Olimpíada cresceu e começou a abranger uma diversidade maior de esportes, criou-se essa possibilidade e foi colocado em prática um mundial de atletismo, compondo as provas exatamente o que a gente falou, algumas provas de rua, de corrida, corridas em pista, saltos e arremessos. Então criou-se o atletismo em anos não olímpicos, né? Então todos os anos ímpares, a cada 2 anos, né? Então anos ímpares tem campeonato mundial de atletismo. A gente só saiu disso em 2022, porque a Olimpíada não aconteceu em 2020, foi para 2021, que seria o Mundial de Atletismo, para não ficarem 2 competições no mesmo ano. Teve Mundial em 2022. E vai ter esse ano de novo, então foram 2 anos seguidos. Rolou, né? Já esse ano. Então, ano passado foi nos Estados Unidos, em Eugene, e esse ano em Budapeste, na Hungria. Certo. Provas de atletismo em campeonato mundial. Acho que 1980 foi o primeiro campeonato mundial. Depois você confere e coloca aqui embaixo, ó. Mas se eu não me engano foi isso. Provas de rua dentro do campeonato mundial de atletismo. Do atletismo em si. Maratona, a grande maratona, masculina e feminina. Dias separados. Interessante. E a masculina encerra os jogos, né? Encerra os jogos. Nem sempre ela é a última prova, mas ela é a prova da manhã do último dia. Por que da manhã do último dia? Porque nem sempre é possível fazer uma maratona à tarde, dependendo do clima. Que foi o que a gente passou esse ano. Alguns lugares muito quentes. Tá muito quente na Hungria. A gente até a gravação desse vídeo sem nenhum mundial, sem nenhum recorde, um campeonato mundial de atletismo sem nenhum recorde mundial por enquanto. Porque o clima não tá favorecendo. Então, quem quer se arriscar num calor extremo? Ninguém. Principalmente em provas de meio fundo e fundo. Ninguém quer se arriscar muito. O que é meio fundo e fundo? São as provas de meia distância e longa distância para pista. Então, temos as provas de 100, 200, 400 e 800. 100, 200 e 400 são as provas curtas. Que são chamadas de raso? Isso. Aí a gente tem os 800 e os 1.500. Que são meio fundo. Meio fundo e 5.000 e 10.000. As provas de fundo. E a maratona, né? Mas aí as provas de pista são essas. Legal. E aí a gente tem... Foi criado, né, esse campeonato mundial a cada 2 anos, exatamente para trazer essa... como é que eu posso usar a palavra? Eu acho que é para manter a modalidade em evidência, porque se você tem campeonatos
você não tem um campeonato mundial de 100 metros rasos, de 200 metros rasos. E aí você ter essa modalidade a cada 4 anos só nas Olimpíadas, é muito difícil esse ciclo. Inclusive para os próprios atletas poderem se testar, poderem ser a prova intermediária para as Olimpíadas. Exatamente, né? Isso. Então, assim, o campeonato mundial é muito importante, porque acontece um ano antes da Olimpíada, acontece a Olimpíada, acontece um depois. E aí eles vão alternando o mundial. Aí então existe o campeonato mundial indoor, existe o campeonato mundial outdoor, né, o externo. Então tudo isso vai criando outras possibilidades também. Uhum. Né? Então isso é muito legal. É só para entender então. Então, assim, seria muito difícil ter um campeonato mundial de cada modalidade em separado. Então não vai ter um campeonato mundial dos 100 metros rasos. Não faria nem sentido, né? Então eles juntam todas essas modalidades num único campeonato. Que tem uma semana de evento. Que é chamado de Campeonato Mundial de Atletismo. Então tem todas essas provas que fazem parte das Olimpíadas e de outros campeonatos mundiais que é consagrado nesse conglomerado de esportes. De esportes, isso, que compõe o atletismo. Perfeito. E a maratona, a gente vai até falar daqui a pouco dela, é legal porque dentro do atletismo, a maratona feminina num dia e a masculina em outro. E a gente percebe que quando as provas são separadas, existem até recordes que são de formas separadas. Provas majors, que são mistas, homens e mulheres correm ao mesmo tempo, tem tempo mais rápido para a mulher do que provas separadas, como acontece no Mundial de Atletismo. Porque você acha que as mulheres, elas se instigam pela velocidade dos homens? Na verdade, elas se beneficiam por ter um grupo onde as mulheres de elite correm, que é um grupo misto. Então elas revezam a cara no vento com homens, então torna a prova mais rápida. Tem mais gente para ajudar, né? Então é legal ver essa diferença. Para quem elas meio que pegam o vácuo. Isso. Para quem está querendo saber qual que é essa diferença, na prova feminina, somente feminina, como acontece no Campeonato Mundial, o recorde é da uma queniana, a Mari Keitany, com 2 horas e 17 minutos e 1 segundo. Isso correndo 40... Isso. Os 42 quilômetros em 2 horas e 17. 2 horas e 17, uma mulher. Quando a prova é mista, o recorde também é de uma queniana, da Brigid Kosgei, de 2 horas e 14 e 4 segundos. Ou seja, são 3 minutos de diferença. 3 minutos a menos, porque tá no meio da galera. Essa galera faz meio que um escudo do vento, uma coisa assim. E dá aquele incentivo, e corre mais. E exatamente as duas foram em provas majors, né? Uhum. Uma delas foi em Londres e a outra foi em Chicago. Só lembrando que assim, desses esportes que a gente vai falar, o único que acontece com mais frequência fora desses campeonatos mundiais são as maratonas. Isso. Certo? Que Na verdade, existem outros campeonatos. O atletismo, para quem quer acompanhar, procura aí. Existe uma Copa, né? Que chama Diamond League. É legal pra caramba também. É muito legal. Aquela luzinha na pista. Isso. Muito legal. Ela não tem todas as modalidades no Campeonato Mundial. Ela tem provas mistas, até porque eles limitam a transmissão para TV por 2 horas. Então, nem sempre você vai ter o 400 com barreira, nem sempre você vai ter o 800 feminino. Então, tem prova que tem etapa que tem o 5.000 masculino e o 1.500 é feminino e não tem o masculino. Mas são várias etapas e entre todas essas etapas que acontecem, aí sim passam-se por todas as modalidades que contemplam o atletismo. Legal. Para a gente encerrar de maratona, o recorde da maratona, para quem não está ligado, não é aquele abaixo de 2 horas, aquilo foi um evento controlado para que o Kipchoge batesse o recorde da maratona não oficial, que foi abaixo de 2 horas, mas o recorde oficial também é dele, em Berlim, em 2022, com 2 horas 1:09. É rápido. É muito rápido. É muito rápido. Tá? Então, hoje o Eliud Kipchoge é o nome realmente... É o maior nome da corrida no mundo, né? Da história. Ele é a referência hoje, né? Até porque é o cara que vem junto com outros quenianos, mas ele é o que vem se destacando. Ele até agora deve entrar num processo que eu falo que é de perda de rendimento por envelhecimento, que é natural, né? Mas ele ainda é um cara de altíssima referência. É fora da curva, né? E normalmente esses atletas, eles fazem, eu falo que é o processo todo, que é correr 1.500 na pista, correr 5.000 na pista, correr 10.000 na pista, e começa meia maratona e maratona. Como aconteceu esse ano, com uma atleta que correu o Mundial de Atletismo, a Sifan Hassan, ganhou a maratona de Londres, se eu não me engano. Inclusive, ela caminhou. Ela chegou a caminhar, mas ela ganhou a maratona de Londres. E é uma atleta de pista. Então, natural é isso. Quando você é novo e mais rápido, você corre pista. Você ganha um pouco mais de experiência, resistência e perde um pouco de velocidade,
vai pra rua. É entender que perde um pouco de velocidade e o cara é só o recordista das maratonas, né? Então quando ele começou a perder velocidade, ele foi lá e começou a bater os recordes das maratonas. Isso, e ele não é um cara que ele nunca teve os recordes de pista. Isso que é interessante. Ele nunca teve, tipo, os 10 mil não é dele, os 5 mil não foi dele. Então Ele é um cara que faz mais... Ele se tornou mais rápido nas provas mais longas. Tem Então mais isso é resistência, né? interessante. Tem mais resistência e velocidade. Foi muito. Foi Foi o legal. pace médio Isso. desses caras é 2 e quanto? Ah, tem que fazer a conta aí, mas é rápido. 2 e alguma coisa, não é? É rápido. médio. É um absurdo. É muito rápido. É muito rápido. Pra gente encerrar as provas de rua, tem também a prova, pra mim, tecnicamente. Eu acho muito engraçado. A prova mais difícil. Inclusive, tivemos medalha de brasileiro no Campeonato Mundial. Mas eu acho muito engraçado. Ele foi medalhista de bronze nos 20 km da marcha atlética, que é a própria marcha atlética. Por que marcha atlética? Qual que é o principal critério? Uma das provas que mais tem punição e eliminação dentro do atletismo. Por que marcha? Porque o tempo todo um dos pés tem que estar em contato com o chão. Só para entender, o que caracteriza a corrida é um salto que você fica com os 2 pés no ar. Então, em algum momento na corrida, você vai estar com os 2 pés fora do chão. Você está correndo. Você está correndo. Isso aqui, se você não tiver com os 2 pés fora do chão, você não caracteriza a corrida. Daí a exigência de, para que você corra uma marcha atlética, você marche. Você né? sempre tem que estar para marchar, com o pé você tem que estar com o pé. Eventualmente, tirei os 2 pés, tem um árbitro que vai me penalizar. Se eu não me engano, são 3 penalidades, você está eliminado da prova. Se eu não me engano, é isso, tá? Aquela carregada fica correndo rebolandinho assim. Exatamente. É uma técnica muito difícil, é uma exigência de quadril absurda. Porém, eles marcham mais ou menos... Qual é a distância da marcha atlética? 20 ou 35 quilômetros. 20 ou... Você imagina você ficar 35 quilômetros rebolandinho assim. Sabe qual que é a velocidade? E rápido. Sabe qual que é a velocidade que eles marcham mais ou menos? Velocidade. 16 km por hora. Tá? Os caras de ponta. 16 km por hora. Eu corro, a minha velocidade de corrida... É um pouco mais de 10. É 11 a 12. No meu momento, top. Eles marcham nisso. E vou te falar que tem marchadores que falam que não correm na velocidade que marcham. Exatamente porque existe uma técnica. Então eles falam, não consigo correr a 16, mas eu marcho a 16. Caraca, mano. Porque tem muita técnica envolvida. Cara, tá? Procura aí, marcha atlética. Se você nunca viu, assiste, é surreal. Você imagina que aquele cara está andando a 16 fucking quilômetros por hora. É surreal. É surreal. Mas é muito legal. Então vamos aos recordes, tá? Da marcha atlética 20 km, recorde masculino de um japonês, Yuzuki Suzuki, 1 hora e 16 e 36 minutos. 20 km marchando em 1 hora e 16. É um tempo realmente assustador. E feminino de uma chinesa, da Jianyu Yang, 1 hora e 23 e 49. Cara, 1 hora e 23, 20 quilômetros. É quase uma meia maratona. Em 1 hora e 23. 1 hora e 23. A galera se mata pra fazer um sub-2. Exato, a gente coloca como... Exatamente, para homens, muitas vezes a maratona, a gente pensa abaixo de 1 hora e 50, e para mulheres o sub-2 já é um belo resultado, né? Um resultado que, pô, a grande maioria busca isso como amador, sub-2. Né? E para homem ali 1 hora e 50, 1 hora e 55 que seja. Então, ela faz 1 hora e 20. É um absurdo a velocidade, realmente é um absurdo a velocidade. Imagina você vendo assim, vamos dar um rolê no shopping, você vai acompanhar ela. Ela fala, vou marchar um pouquinho. Vamos marchar um pouquinho. E aí tem uma mudança recente, é que existia, por muitos anos, existia a prova de marcha atlética de 50 quilômetros. Cara, deve ser exaustivo. E eles reduziram para 35. Eles foram meio que migrando. Eu acho até por uma questão de entregar para TV também. Cara, e tem quórum, tem muita gente que pratica esse esporte. Tipo, você vai ver uma competição de marcha atlética, tem uma galera grande que compete? Tem. Ele é um esporte muito forte no Oriente. Então, assim, você vai até que tem uns nomes... Então, assim, na Europa é muito forte. Tem brasileiro, né? Medalhou. Então, cara, esporte olímpico sempre tem... Muita gente. Sempre tem adesão. Não tem jeito. Sempre tem adesão. Marcha atlética de 35. Masculino, a gente não tem registro ainda. Né? Porque mudou de 50 para 35. E no feminino, o recorde é de uma espanhola, da Maria Pérez, 2 horas e 37. Que é um recorde recente, que é de 2023. Agora mudou, né? Não é mais República Tcheca, então é na Tchequia. Já tive que atualizar esse nome. Tchequia. Então acabamos as provas de rua que consistem no atletismo. Agora vamos pra pista de verdade. Vamos pra pista. O que é a pista? A pista, cara, só pra entender, pra quem não sabe, quando a gente fala de pista de atletismo, é aquele circuito oval
Isso. que em geral tem um campo de futebol, um campo de grama no meio, que não é um campo de futebol, mas é um gramado às vezes no tem meio. futebol. Aqui na prova, aqui consiste em onde é o campo das provas de lançamento e arremesso. E então aquela pista que normalmente é vermelha, que tem aquele solo vermelho. De tartan, um solo, um piso Em sintético. geral, 8 pistas. 10. 8, não são 8 em geral? São 10. 10 pistas. Para oficial são 10. São 10 De pistas. 0 a 9. 0 a 9, tá. São 10 pistas. E onde acontecem todos esses esportes todas as provas de pista, provas. corridas de pista. Você quer ver que assim, alguns campos de futebol americano tem essa parte de atletismo fora, não tem? Eu já vi. Se for college, provavelmente sim. Sim. Então todos os campos de futebol universitário tem. Tem, porque é onde a galera pratica. Vamos falar de um campo de futebol que tem a pista de atletismo em volta, aqui no Brasil. O Morumbi tem. O Morumbi tem. O Morumbi tem. Tá? Até se eu conseguir uma foto, eu vou deixar para você. Você coloca pequenininho aí. Uhum. O Morumbi tem, é legal isso aí. Ele tem essa pegada. E preserva os mesmos 400 metros. Incluindo detalhe. São os 400 e o time de São Paulo tem uma equipe de atletismo legal também. Ah, tá. Então, só completar essa pista, uma volta completa nela. Na raia 1. Na raia 1 são 400 metros. Que eu falei raia de 0 a 9 porque consiste em 10 raias. Como eles não usam o numeral 10, a 1 vira 0. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São usadas, às vezes, elas são usadas mais em provas de 1.500, eventualmente em prova de 800. São provas que não largam um atleta por raia. Ou, eventualmente, quando passam-se, vamos supor, fase eliminatória, fomos para a semifinal. 3 baterias de 8 atletas. Mas alguém entrou com um recurso e conseguiu a vaga. Então, vai largar 9. Vai o nono cara ali. Vai largar o nono. Então, usam-se da raia 0 a 8. Ou 1 a 9. 1 a 9. Né? Então, eles mudam só. Legal. Então, usa mais para isso. Massa. Tá? Principal... pistas, normalmente nas pistas vai encontrar 8 raias. Mas as de campeonato mundial, elas têm... Tá. Então, tem a 10 gente raias. começa pela primeira prova, que são os 100 metros rasos. Primeira é mais famosa, mais curta, né? Prova mais curta, os 100 metros rasos. Dificilmente você nunca tem ouvido falar no atual recordista dos 100 metros rasos, um jamaicano aí conhecido como Usain Bolt. Usain Bolt. Né? Quase nada conhecido. Teve o Ben Johnson também, que ele era também dos 100 metros rasos, não era? Há tempos atrás. Sim. A gente teve... Até fui pesquisar lá, porque o recorde feminino ele se mantém desde 1988. E de 88 até hoje, né? Até 2009, na verdade. Os recordes masculinos foram batidos 13 vezes. Isso é verdade, né? E o feminino tem até uma polêmica, porque esse recorde dessa americana, ele é de 88, e como que o dos homens melhorou 13 vezes, então tem essa evolução do material, da pista, do treinamento dos atletas, e o feminino não. Então deixa uma pulga atrás da orelha. Então, só para entender assim, em 13 anos... Com todo o advento tecnológico, toda a modernização, os homens conseguiram quebrar 13 vezes o recorde. 13 anos não sei, de 88 a 2009, dá mais, né? Dá quase 20 anos. Mas foram 13 quebras de recorde, não é isso? Foram 13 quebras de recorde. 13 quebras de recorde no 19 no masculino. 20 anos, 20 anos. No masculino. E no feminino, nenhum. Nenhum, parou Com as mesmas modernidades, com as mesmas tecnologias novas, com atletas de ponta. E cogita-se o quê? Que tem uma... Ou ela ganhou muito fora da curva e ninguém conseguiu chegar nela, ou ninguém consegue... ou realmente ela foi uma super atleta, assim, uma coisa absurda. Aspas, estamos especulando, tá? Exato. Estamos especulando. Ou a gente sabe que naquela época, ainda por ter União Soviética, a gente sabe que os casos de doping eram muito mais comuns e ainda era algo mais difícil de... Pode ter havido um favorecimento. Então, pode ter feito uso de substância ilícita e feito um super tempo, e esse tempo não foi batido, e como não foi comprovado o uso de nenhuma substância, tempo não pode ser... Não pode ser revisto. Não pode ser revisto, exatamente isso. Então, só para vocês saberem, aí, falando em números agora, então um recorde... vou falar um pouquinho ainda sobre os 100 metros na pista, mas só para a gente adiantar os recordes. Usain Bolt, recorde masculino, com 9,58. 9 segundos e 58 centésimos. O cara corre um quarteirão em 9 Abaixo segundos. de 10 segundos. Já foi. É isso. E do feminino é da americana, da Florence Griffith Joyner, Esse que é de 1980. de 1988, com 10,49. Que eu vi de registro, acho que foi 10,65, o melhor que eu já vi feminino. Então, assim, a gente tá longe ainda. Falando de um décimo e Se você meio. pensar que a discrepância entre os recordes masculinos e os femininos são grandes, e você pensar no Kipchoge, que é o cara do rolê aqui Das atual, longas.
tá com quase 10, vai 9 e alguma coisa. E ela Não, tem... Usain Bolt. Usain Bolt, desculpa. Com 9,58. 9,58. E ela tem 10 e... 49. Ela tem um segundo... Menos de um segundo. Menos de um segundo a mais que o cara que é o astro dos astros dos astros. É muito forte, né? É muito forte. É muito, muito. E acho que se você imaginar, na época, eu não sei se dava mais de meio segundo. Se pegar o recorde de 88 masculino, o recorde mundial até 88 masculino, devia ser perto de 10 segundos. Então era uma diferença ainda menor. Achado, né? Essa é uma das poucas provas que você larga... Fica aí a dica, se vocês souberem alguma coisa relacionada a isso, comenta com a gente aí. Ou até se quiser que a gente pesquise e traga mais informações sobre essas polêmicas dos 100 metros, né? Que a gente busque aí esse recorde que era em 88, a gente vai atrás e coloca aí pra vocês. Mas numa próxima oportunidade. Se souberem o porquê disso também, conta pra gente aí. Exatamente. Só pra gente encerrar os 100 metros, ele é a única prova que ele larga fora da referência da pista. Todo mundo que tiver a oportunidade de conhecer uma pista de atletismo vai perceber que em um dos lados dela, ela tem um recuo que ela forma um retângulo, como se fosse um canto de um retângulo. E os 100 metros é uma das provas que largam dali, né? Porque os 100 metros tem que ser em linha reta. E quando você pega a pista completa, como ela tem de raia 1 a 8, as raias de fora... Elas são maiores, mais longas. E você pega um pedaço da curva para cumprir os 100 metros, né? Porque não é a reta perfeita que tem os 100 metros, ela já começa a ter curva. Então, você larga alinhado, realmente todo mundo larga fora da pista, então você vai perceber que, principalmente as pistas sintéticas, são onde as raias se cruzam. Imagina que tá aqui, né? Imagina que tá aqui. Aqui é a curva. Você começa aqui. Isso, você começa numa parte aqui. Você começa aqui, vroom, e aqui tem 100 metros. Porque se você fazer os 100 metros na curva, você tem que começar aqui. Teria que fazer um pedacinho de curva. E terminar aqui. Isso. Tem que fazer um pedacinho da curva aqui, um pedacinho da curva aqui. Aí, exatamente. Então, para dar os 100 metros até o ponto de chegada, você sai do bloco de partida. Isso é outra coisa legal. Prova de 100 metros, larga do bloco de partida. O que é o bloco de partida? É aquela peça que você vê que eles põem no chão, que eles medem, para ter o apoio do pé. Então, o pé já sai inclinado, o atleta sai baixo. A largada é com a mão no chão, tá? O atleta larga. Principais penalidades. Larga antes do aviso. Não é nem antes do aviso, é tempo de reação. Se o tempo de reação for abaixo de um número que é humanamente impossível reagir ao som, você está eliminado por queima de largada. Tá? Hoje, os blocos eles têm sensores de pressão. Então, se você alivia o pé, ele já starta e ele sabe se você queimou ou não. Então, é uma queima eletrônica. Pisou na raia do amiguinho, invadiu a raia do amiguinho, tá eliminado também. Só para avisar assim, as raias, como ele falou, da 0 a 9 ou da 1 a 10, algumas provas você é obrigado a permanecer na raia que você larga. Então você larga na raia e termina na raia. Isso. Se você largou na raia 4, você vai correr final. A prova inteira na raia 4 e vai ter que cruzar a linha de chegada na raia 4. Isso. Algumas provas, depois que você passa a primeira curva, e você alinha, aí você já pode todo mundo mudar de São as de meio fundo. São as de meio fundo, que aí você fez a primeira, vamos chamar, os primeiros 100 metros, você tem que se manter na sua raia. Isso. Fez a primeira curva ali, já virou pro outro lado, você já pode sentar o pau. Vão ter os pontos de marcação, exatamente. Massa. E lembrando que essa regra de eliminação, ela não é nada assim, não passa pano, tá? Só para lembrar, não vou lembrar exatamente o ano, mas Usain Bolt foi eliminado no Campeonato Mundial por queimar largada. Não lembro qual foi o ano, mas imagina o cara tendo que falar assim, mano, você foi eliminado. Ele foi eliminado. Ele foi eliminado porque ele queimou largada. Eu lembro da cara de desespero dele, mas aconteceu. Isso é um pouquinho dos 100 metros do atletismo. Bora para a próxima? Vai para 200 metros? 200 metros. Normalmente vocês vão ver os mesmos nomes no 100 e no 200. Muito comum, tá? Inclusive o recordista é o mesmo, tá? Os recordistas são os mesmos. Já vou falar deles direto. Usain Bolt no masculino com 19.19 e no feminino, mesma coisa. A Florence Griffith Joyner com 21.34, tá? Então, o que muda nessa prova? Mesma coisa, largada em bloco, só que larga na curva. Então, essa prova, a largada não é alinhada. Como larga na curva e a raia interna tem uma menor distância se largar alinhado, então larga desalinhado. Então, quanto mais externa for sua raia, mais à frente você larga, para que todos passem a linha de chegada, cumprindo os 200 metros. Ela é uma das provas, acho que,
eu acho que é a segunda mais extenuante. Eu acho que a prova mais desgastante do atletismo são os 400 metros. O cara deita o cabelo. Que é uma intensidade muito alta por um tempo um pouco desconfortável. Não tem quase nada de controlar. Não existe muita estratégia. É o máximo o tempo todo. Então, o 100 metros é o máximo o tempo todo, o 200 é o máximo o tempo todo e o 400 também. Então, o 200 basicamente é isso. Larga assim, curva, desalinhado. É só para você entender. Pensa que assim, nos 100 metros, o cara vai dar o máximo dele, obviamente, por 100 metros. Quando ele faz os 400, ele tá dando os mesmos máximos basicamente os mesmos que ele deu nos 100 metros, só que por 4 vezes a distância. A gente vai até comparar, só para ter uma referência, né? Do 100 para o 200, então o recorde masculino ele é 9,58 e a gente fala em 19,19. Se a gente dobrar o tempo do Usain Bolt do 100 e passar para o 200, dá 19,16. Certo? Quase o dobro. Tipo, ele manteve, então, assim, ele praticamente não mudou. Para mostrar que é o mesmo esforço. No feminino cai um pouquinho, seria 21. E ela tem 21,34. Também é muito próximo. É muito próximo. E se a gente levar isso para o 400, o recorde masculino é do Wade Van Niekerk, que é um sul-africano. Correu no Mundial aqui, é recente, tá? Ele é um atleta ainda em atividade. 43,03. Faz a conta. Ele baixa de 11 segundos a cada 100 metros. Então, assim, você percebe que é basicamente isso que você falou. É a mesma intensidade por mais distância só. Então o cara chega nos 400 metros morto, né? E no feminino, é de uma alemã, da Marita Koch. Esse recorde antigo também é de 85, que é de 47,60. Se a gente dobrar o tempo de 200, dá 42,6. Então, assim, realmente é insano o ritmo que é feito no 400. Tá? E aí, já que eu tô falando de 400, uma volta na pista. Uma volta na pista. Então, atleta da raia, essa prova é muito comum eles não usarem a primeira raia. A raia mais próxima... A zero não é usada. A raia mais interna, né? A raia mais próxima do campo. É comum você ver muitas vezes a largada fazendo a 1, que você vê que o atleta já larga no começo da curva. Então, essa raia, essa prova, é onde os atletas largam com maior distância visual entre um e outro. Tá? Mas e o 800? O 800 não, porque o 800 ele só é balizado para 100 metros. Então o 400 é onde os atletas largam realmente muito longe. E é uma prova que engana muito. Que realmente você só sabe quem está na briga a hora que termina a segunda curva. Que é a hora que eles apontam para a reta final. A reta final. Tá? Então essa prova é a prova de uma volta completa. E aí o atleta da raia mais externa larga visualmente muito à frente. São 7 metros a mais por raia. Então, raia 1, 400, raia 2, a volta pela raia 2, 407, 414. Então, existe uma compensação de 7 metros por raia. Então os caras jogam o atleta da 1, exatamente. Então, da raia 1 para a raia 2, 7 metros. Para 3, 14 em relação a 1. E assim vai. Então, o 8 larga muito na frente. Né? A gente está falando de 56 metros na frente. Então, ele larga mais de meia curva na frente. Então é realmente visualmente é muito longe. Você fala, pô, tá desonesto isso aí, mas não, é o certo. Isso encerra as provas rasas. Por que rasas? Sem barreiras. Tá? As provas de velocidade, as provas rápidas do atletismo. Tá? Depois a gente vai voltar para falar das provas com barreiras e por que também. Você quer saber por que é barreira e a outra é obstáculo? Isso eu não sabia. Tem barreira e obstáculo, né? Vou te falar por quê. A explicação é interessante. Tá. E até é legal. Você vai falar, pô, faz total sentido. Prova de meio fundo? Meio fundo. 800 metros. Galera, decidimos voltar aqui porque o episódio acabou ficando longo demais. Então a gente vai cortar ele em 2 partes. Parte 1, você acabou de assistir. E a parte 2, que vem logo em seguida. Isso aí. A gente fala pouco, né? Então precisamos fazer essa adaptação para ficar mais legal para você poder acompanhar e absorver. Então, semana que vem tem mais? Tem mais. Parte 2. Assiste lá. Bora. Valeu.